Débora, e ontem ficou tudo muito complicado. Aliás, a gente estava no ar quando apagou tudo. Quando né? tudo Apagou ficou o fora do WhatsApp, ar. Tudo ficou fora do ar. Apagou o WhatsApp, apagou o Instagram, apagou o Facebook. A gente estava no ar. E é aquela coisa natural, né? Primeira reação, deu problema comigo, né? Minha Foi internet comigo. não tá funcionando. Minha internet não tá funcionando, e aperta daqui, aperta dali. E ontem, aliás, quando eu comecei a falar, eu tava sem imagem também. Então, no primeiro momento, achei que pudesse ser da minha internet. Mas daí a Débora pensou que pudesse ser da dela, e assim vai, né? Todo mundo pensando que podia ser da própria internet. De repente, era um caos que durou, 7 horas, sei lá quantas horas durou esse troço. E aí, o que aconteceu foi que a gente experimentou um cancelamento geral, né? Foi o maior cancelamento da história da humanidade. Todo mundo foi cancelado das redes sociais e ficou fora do ar. E eu acho que tem uma coisa interessante nessa história. O Facebook é de 2004, o WhatsApp é de 2009 e o Instagram é de 2010. Então, se você voltar um pouco no tempo, as pessoas viviam sem isso, não tinha, não era assim. As pessoas se comunicavam de outras formas. Não existia esse conjunto de aplicativos. E, no entanto, a gente vivia bem, né? Aí, de repente, a gente passou a uns surtos. Meu Deus do céu, nós estamos sem essas tecnologias. E é natural, as tecnologias vão sendo incorporadas à vida da gente e a gente vai percebendo como elas são importantes, né? Em 1900, você tinha uma agricultura feita à base de animal, né? De arado puxado por animal. Hoje, para cada 4 animais que você tinha, você tem um trator, né? Então é um avanço monumental, é um negócio incrível. E o que aconteceu, né? Com o preço dos alimentos nesse período? Caiu a metade. Caiu a metade. O tempo para tirar R$1 da terra era 90 minutos, passou a 3 minutos, graças à tecnologia. Tecnologia em várias áreas, é uma transformação muito grande. E nesse setor que a gente está falando, a gente fala da fortuna que o Mark Zuckerberg perdeu, a gente pensa no aplicativo ou nos aplicativos como um objeto de enriquecimento de alguns poucos, mas quantas e quantas companhias, quantas e quantas empresas não fazem seus negócios assim. Então, o Zuckerberg ganha milhões, bilhões e tal, mas tem muita gente que ganha milhões ou milhares de reais graças a esses aplicativos. E aí, a gente viveu essa experiência do cancelamento. Pois existe, e é importante que a gente fale, a gente voltou atrás, né? A gente voltou no tempo, a gente voltou para isso que eu falei, 2004, 2009, 2010. No entanto, tem gente que vive muito para trás, né? Pessoas que foram canceladas no campo da comida, pessoas que estão canceladas no campo da moradia, pessoas que estão canceladas no campo do emprego, pessoas que estão canceladas na vacina. Então, tem um conjunto de pessoas que não é pequeno e que não tem coisas que são muito mais básicas do que aquilo que a gente experimentou perder por 7 horas. Eu me refiro a 40 milhões de brasileiros que não têm internet, por exemplo. Não tem internet, não tem acesso à internet. Você noticiou aqui um estudo do Instituto Locomotiva, 43% dos moradores de favela não têm acesso à internet 3G ou 4G, ou tem um serviço de baixíssima qualidade. Você vai entre os estudantes da escola pública, CDE, 32% não acompanharam aulas durante a pandemia porque não tinham como assistir aula online. Não tinha acesso. Nas favelas isso chegou a 54%. 83% dos lares dos ricos, dos mais ricos, né, tem computador. 20% dos moradores da favela tem computador. É um negócio muito louco. Isso porque a gente está falando do mundo digital, mas a gente tem 15% dos adolescentes e crianças no Brasil sem acesso à água em casa. É 15%. 1 de cada 6, 7, né? Então você tem um mundo dos brasileiros conectados, e aliás o brasileiro é um povo altamente conectado, é a segunda nação mais conectada no mundo em redes sociais. A gente passa 4 horas e 48 minutos, em média,
por dia nas redes sociais. É um negócio inacreditável. A gente só perde para a Indonésia. O americano, que inventou o WhatsApp, Facebook, Instagram, o diabo, eles passam menos de 4 horas. A gente passa 4 horas e 48. Os Estados Unidos passam 3 horas e 36. A gente passa 1 hora e 12 a mais por dia nas redes sociais. Quando a gente fala em redes sociais, tem o lado da diversão, do entretenimento, né? Enfim, mas tem o lado do trabalho também. Tem muita coisa que se faz e o WhatsApp é hoje o principal instrumento de rede social. Hoje 1 hora por dia, em média o brasileiro, hein? 1 hora por dia. Pode ser kikiki, kkk, emoji pra cá, emoji pra lá, mas tem muita gente dizendo, ok, 1 hora na tua casa, providencia os canos, providencia a cola, tal, que eu vou consertar aquele vazamento. Que o encanador resolve por WhatsApp, né? Marca por WhatsApp. Ou a mãe que fala, 2h30 então, ou o pai, leva o menino então na consulta no seu consultório. Ou, acabei de te mandar a imagem do raio-x. E aí? Ou nem leva na consulta presencial, né, Oineg? Eu, por exemplo, tinha uma consulta ontem que era virtual, era por videochamada do WhatsApp. Pronto. E a médica, no caso, não tinha outro aplicativo, a gente teve que remarcar. Só um exemplo, às vezes nem vai no presencial, né? Tem o atendimento online também. Exato. E se fosse por WhatsApp, aquele atendimento, você fizesse uma videochamada por WhatsApp, quanto tempo você passaria em videochamada? Meia hora, 40 minutos? E não é entretenimento, é trabalho para ela, é você cuidando da sua saúde, é muito importante. Mas a gente tem um pedaço do Brasil importante que está cancelado em outras áreas, a gente tem que olhar para isso. A gente experimentou algo que é chocante, mas tem histórias muito chocantes. Você tem 15 milhões de pessoas desempregadas. Você tem 33 milhões de pessoas subutilizadas no mercado de trabalho. Você tem 34 milhões de brasileiros na informalidade. Você tem 27 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza extrema. Poderia listar outros dados que eu separei. 7 milhões de famílias sem uma casa digna, sem moradia. 7 milhões de famílias dá 28 milhões de brasileiros. Dá mais de 10% dos brasileiros. Então, tem um naco, aí se você for para o mundo é uma loucura. Qual é o pedaço do mundo que não tem vacina, por exemplo? Eu já tomei 2 doses, você já tomou 2 doses. Muitos dos nossos ouvintes já tomaram 2 doses. A gente faz a campanha, tome a segunda dose, não deixa de ir para a segunda dose. Tem gente que fala, eu não vou tomar a vacina, mas tem a vacina à disposição. E as pessoas que não têm a vacina à disposição? Tem países que estão com taxa de vacinação baixíssima por falta de vacina. Não é por falta de adesão da sociedade, é porque a vacina não chegou. A vacina não chegou, a água não chegou, o telefone não chegou, a luz não chegou, o gás está proibitivo, cozinha com fogão, com um pedaço de madeira, nem lenha é. Então a gente experimentou não ter algo, ser cancelado em algo, num país onde tem grupos sociais que não tem muitos algos, e que são vitais, essenciais. É uma oportunidade da gente ter sido privado de alguma coisa e sentir na pele o que é ser privado de algo. E que não se compara às privações a que eu me referi. A privação do emprego, a privação de uma moradia, a privação de saúde, a privação de água, de luz. Isso é inacreditável. Então é hora da gente olhar para o que a gente perdeu por 7 horas e imaginar o que é viver uma vida sem essas coisas que eu acabei de descrever. E a gente deve não lamentar a dependência que a gente tem da tecnologia, mas estender a dependência que a gente tem da tecnologia aos grupos que não têm acesso a coisas básicas, inclusive tecnologia, e que tem que ter. Porque só assim a gente vai ter produtividade. Só assim as pessoas vão aumentar a sua renda. O mundo hoje tem uma renda maior do que tinha em 1950, em 1960, e isso se deve à tecnologia, que deu velocidade, deu agilidade. Você não fez a sua consulta ontem, mas fez outras consultas. E esse poder transformador das tecnologias que mudou o jeito de trabalhar em todas as áreas, né?
como o rádio mudou, como a televisão mudou, como o automóvel mudou, como o avião mudou, como o raio-x mudou, como a penicilina mudou, como os antibióticos. A vacina mudou. Imagina o mundo com essa pandemia sem a tecnologia chamada vacina, sem um avanço tecnológico chamado vacina. O que é o Facebook, o WhatsApp, o Instagram, senão uma forma de relacionamento das pessoas que integra. Então, nessa nossa chamada rede social, e a maior rede social que tem para nós chama-se Brasil. E essa rede social chamada Brasil, tem gente que está cancelada nessas outras áreas. Eu acho que isso que é importante. É a turma sem cobertor, sem prato de comida, sem moradia, sem emprego. São pessoas que não têm versões muito mais relevantes do que o WhatsApp, Instagram, Facebook. E é importante que a gente olhe para isso, porque a gente sentiu na pele como é não ter alguma coisa. A perda, a angústia de não poder entrar em contato. E essas pessoas não têm contato com o mundo produtivo. Essas pessoas não têm contato com uma renda melhor. Essas pessoas não têm contato com uma educação de melhor qualidade. Não estar na rede social real também é uma coisa que a gente tem que olhar, aproveitar como uma lição do que aconteceu ontem. Foi o que me veio à cabeça assim imediatamente. Puxa, eu perdi, mas ao perder, eu voltei para 2004, 2010, 2009, que era a vida boa pré-redes sociais. Era uma vida boa pré-rede social. Não era ruim. A gente brinca, né? Eu vi várias pessoas botando, por exemplo, fila de pessoas atrás de um telefone, de um orelhão, né? Que era uma maneira engraçada de falar, puxa vida, a gente se comunica agora por telefone, SMS e aí lembra do orelhão. Em 1998, antes da privatização do sistema telefônico no Brasil, a gente tinha 5 milhões de celulares. 5 milhões de celulares. Hoje a gente tem 242 milhões de celulares. É inacreditável. 3 pessoas de cada grupo de 100 tinham celular. Hoje tem mais celular do que gente no Brasil. Claro, não significa que todos os brasileiros têm celular e alguns têm um pouco mais do que 2. Não. Você tem um grupo de pessoas que tem acesso a celular, que é mais da metade da população, pouco menos da metade, não tem. E entre os que tem gente que tem 2, tem mais de 2, e por isso que dá 242 milhões de celulares, não são todos smartphones e tal. Mas a transformação foi absurda, graças à tecnologia. É isso que a gente tem que olhar. É o investimento na qualidade de vida, é o investimento na vida das pessoas, que é o que esse momento de privação de algumas poucas horas, né, deixou como um grande ensinamento, na minha opinião.